Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de equilíbrio iônico, estudando a hidrólise de sais. Na aula de hoje, a gente vai pegar um caso bem complicado, que é o seguinte: a gente vai pegar um sal, onde o cátion produz uma hidrólise e o ânion também produz uma hidrólise. Só que as constantes de hidrólise desses dois íons são diferentes. Então, como exemplo, a gente vai fazer o seguinte: qual é a constante de hidrólise de um sal chamado formiato de amônio? Muito bem, o formiato de amônio contém o ânion formiato, que é derivado do ácido fórmico, é de um carbono só, e tem o íon amônio, o NH4+. Tá bom. A constante da base Kb da amônia, do NH3, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. E a constante do ácido fórmico, que vai dar origem à base conjugada formiato, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 4. Bem, as duas constantes são diferentes, a constante do ácido é diferente da constante da base. Também, na realidade, amônia é a base conjugada do ácido amônio e formiato é a base conjugada do ácido fórmico. Agora, vamos fazer a hidrólise. Inicialmente, o que a gente faz com sal? Primeiro faz a dissociação. Então, o formiato de amônio, ele é colocado em água, vai dar íons amônio separado dos íons formiato. Agora, cada íon separado vai sofrer a sua hidrólise. Então, o íon amônio, como é que vai ficar? Amônio mais água vai dar origem a NH3 mais H+. Quer dizer que o NH4+ perde um hidrogênio que fica livre em solução aquosa. Vai ficar H+. Logicamente que ele vai ficar preso à molécula de água. Então, na verdade, não é bem o H+, é o H3O+. Mas sempre para simplificar, a gente coloca apenas H+, tá bom? E essa constante, que a gente vai chamar de constante K1, é igual a concentração de amônia vezes a concentração de H+, sobre a concentração do íon amônio. Veja bem que essa constante K1 é a constante da hidrólise do íon amônio. E agora vamos examinar a hidrólise do ânion formiato. Então, CHO2-, esse é o ânion formiato. Com água, ele vai capturar um hidrogênio, vai ficar CHO2H, que vai dar o ácido fórmico, certo? E vai liberar os íons OH-. E a constante, que eu vou chamar de K2, a constante de hidrólise do ânion formiato, é igual a concentração do ácido fórmico vezes a concentração do grupo OH- dividido pela concentração de íons formiato. Veja bem que na solução eu coloquei formiato de amônio. Eu coloquei o íon amônio e coloquei o íon formiato. Tá bom? E na primeira hidrólise liberou H+, e na segunda hidrólise liberou OH-. Bom, mas a gente tem que saber o seguinte, que H+ e OH-, quando eles se encontram, vão formar água. Então você tem uma terceira reação química, que é a reação entre os íons H+ formados na primeira hidrólise e os íons OH- formados na segunda hidrólise. Eles vão reagir entre eles e vão formar água. Bom, a constante dessa reação, eu vou chamar de K3, ela é o inverso do KW, tá certo? Porque se fosse o KW seria H2O dando H+, OH-. Mas nesse caso é H+, mais OH- dando H2O. Esse K3 vai ser igual ao inverso, né? Então vai ficar 1 sobre H+ vezes OH-. Ou seja, vai ser igual a 1 sobre KW. Agora a gente vai somar essas três reações para a gente obter uma reação global, de hidrólise global. Então ficaria assim: amônio, primeira reação, né? Vai dar NH3 mais H+, a constante é K1. Formiato mais água vai dar ácido fórmico mais OH-, a constante vai ser K2. H+, mais OH- vai dar água, a constante vai ser K3. Vamos somar essas três reações? Na hora que você somar as três reações, vai dar. Na primeira reação vai sobrar o amônio. Na segunda reação vai sobrar o formiato. Aí vai dar NH3, depois a seta, mais ácido fórmico. Você pode observar que os H+ foram cortados, os OH- foram cortados. Tudo bem? Agora nós vamos achar uma constante, que é a constante de hidrólise KH dessa reação global, que vai ser igual a quê? Bom, se você somou as reações, a constante global vai ser o produto das constantes de cada uma dessas etapas. Então, vai ser o KH vai ser igual a K1 vezes K2 vezes K3. E a fórmula da constante de hidrólise para este sal vai ser o seguinte: concentração de NH3
vezes a concentração de ácido fórmico sobre a concentração de amônio vezes a concentração de formiato. Agora, relembrando, essa constante K1, eu falei que era a constante de hidrólise do íon amônio. Então, vai ser igual ao Ka, né, a constante de acidez do íon amônio. Como é que você calcula essa constante de acidez? Vai ser Kw sobre Kb. Tá lembrado? Esse Kb é da base conjugada. Então, vai ser o Kw sobre o Kb da amônia, que foi dado logo no começo do problema. Muito bem, então a constante K1, que é a constante de acidez, constante de hidrólise do íon amônio, que eu vou chamar de apenas de Ka, que na realidade é uma acidez, é igual a concentração de NH3 vezes a concentração de H+, sobre a concentração de amônio. Beleza? O valor a gente calcula assim, Kw sobre Kb, tá bom? Depois, a constante K2 é a constante de basicidade do íon formiato. É a constante de hidrólise do íon formiato. Então, você vai obter assim, a constante Kb igual a Kw sobre Ka, certo? Então, vai ficar o Kw sobre a constante de acidez do ácido fórmico, que é o ácido conjugado da base formiato. Então, o K2, que é o Kb, a constante de basicidade do íon formiato, é igual a concentração de ácido fórmico vezes a concentração de OH- sobre a concentração de formiato. E agora, o K3 é a constante da reação inversa da ionização da água. Ou seja, vai ser a reação entre H+ e OH- dando água. É o inverso do Kw. Então, esse K3 é 1 sobre Kw. Ou seja, é 1 sobre a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Tudo bem, né? Então, agora vamos ver qual é a constante de hidrólise global. Bom, você vai somar essas três reações e agora você vai multiplicar essas três constantes. Então, a constante de hidrólise global vai ser igual a K1 vezes K2 vezes K3. Tá ótimo. Então, agora vai ficar assim, a constante de hidrólise vai ser igual a... O que é o K1? O K1 é a própria constante de acidez do íon amônio. Vezes, o que é o K2? O K2 é a constante de basicidade do íon formiato. É a constante de hidrólise, certo? Do formiato. Vezes, o que é o K3? É 1 sobre Kw. Agora, vamos substituir. O que é a constante de acidez do íon amônio? É o Kw sobre Kb. O Kb é a constante da base conjugada do amônio, que é a amônia, né? Agora, o que é o Kb do íon formiato? O Kb do íon formiato é Kw sobre Ka. O Ka é a constante do ácido conjugado da base formiato, quer dizer, é a constante do ácido fórmico, vezes 1 sobre Kw, certo? Agora, a gente percebe que dá para cortar um Kw em cima com um Kw embaixo, e aí você vai encontrar o seguinte, a constante de hidrólise global vai ser igual a Kw sobre Ka vezes Kb. Essa é uma fórmula que, se você puder decorar, é uma boa. Então, vamos lá. Agora vamos continuar. Quanto é que vale a constante de hidrólise total, global? Vai ficar assim, Kw, 10 a menos 14. Quanto é que vale o Ka? A constante de acidez do íon formiato vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. E o Kb? Quanto é que vale a constante da base amônia? Vai ser 1,8 vezes 10 a menos 5. Essa conta, no final, vai ser igual a 3,1 vezes 10 elevado a menos 6. Guarda esse número aí, quer dizer que essa hidrólise tem essa constante, 3,1 vezes 10 a menos 6. Está observando que essa constante é uma constante bastante baixa, o que significa que houve uma pequena hidrólise. Até aí tudo bem. Todo esse trabalho foi para descobrir quanto é que vale a constante dessa reação, amônio em meio aquoso, né? Mais formiato em equilíbrio com amônia mais ácido fórmico. Agora, então, dá para resolver esse pequeno problema, que ela faz determinar o pH de uma solução 0,1 molar, 0,1 mol por litro de formiato de amônio. Vamos resolver? Então, quanto é que nós temos inicialmente? Ele se refere a uma solução 0,1 mol por litro. Então, você vai ter de amônio 0,1, de formiato 0,1. De amônio você tinha 0 e de ácido fórmico também 0, porque antes de começar a reação não houve nenhuma hidrólise. Aí uma parte reagiu. Quanto reagiu? X de amônio e X de formiato. Vai dar quanto? Vai dar X de amônia, X de ácido fórmico. No equilíbrio, você vai ter o quê? No equilíbrio, amônio 0,1 menos X, de formiato 0,1 menos X, de amônia você vai ter X e de ácido fórmico vai ter X. Preencheu esse quadrinho do equilíbrio, vamos para frente. A fórmula da constante de hidrólise é
concentração de amônia vezes a concentração de ácido fórmico sobre a concentração de amônio sobre a concentração de formiato. Quanto é que vale, então, essa constante de hidrólise? Bem, essa constante de hidrólise vale 3,1 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual a x vezes x, que dá x ao quadrado, sobre 0,1 menos x, vezes 0,1 menos x, que vai dar 0,1 menos x ao quadrado. Muito bem, vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados, então vai ficar assim. Raiz de 3,1 vezes 10 a menos 6 é igual a raiz de x ao quadrado sobre 0,1 menos x ao quadrado. A raiz de 3,1 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. E a raiz de x ao quadrado sobre 0,1 menos x ao quadrado vai dar x sobre 0,1 menos x. Faz umas continhas agora aí para você descobrir qual é o valor de x. Você vai chegar a x igual 1,8 vezes 10 a menos 3 vezes 0,1 menos 1,8 vezes 10 a menos 3, x. Beleza? Passa o x para o outro lado, vai ficar assim. 1x, né, que é o x, mais 1,8 vezes 10 a menos 3x é igual a 1,8 vezes 10 a menos 4. Você deve estar percebendo que esse 1,8 vezes 10 a menos 3x é muito menor do que 1x, certo? Então você pode simplesmente fazer uma aproximação aí. No final você vai chegar à conclusão que x vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 4. Beleza, então agora você já tem o valor de x. Vamos verificar qual é o pH. Para você descobrir qual é o pH, você tem que pegar uma equação que tenha o H+, que vai ser a reação de hidrólise do íon amônio, NH4+. Então vai ficar assim. Quanto é que eu tenho de amônio, apenas amônio? Você vai ter o seguinte, 0,1 menos x. De amônia, 1,8 vezes 10 a menos 4. E de H+? Z mol por litro. Bom, você já sabe que o x é muito pequeno, perto de 0,1. Então você vai eliminar esse x, vai ficar assim agora. Você vai usar a constante do amônio, a constante de acidez do amônio, que vai ser igual a Kw sobre Kb. O Kb é a constante da base conjugada, da amônia. Isso vai ser igual a concentração de NH3 vezes a concentração de H+, sobre a concentração de amônio. Vamos lá, quanto é que vale a constante, então? Vai ser Kw sobre Kb. Então vai ficar 10 a menos 14 sobre 1,8 vezes 10 a menos 5, que é igual 1,8 vezes 10 a menos 4, que é a concentração da amônia, vezes a concentração de H+, sobre 0,1, que é a concentração de amônio. Isola o H+, você vai encontrar 3,1 vezes 10 a menos 7. Calcula o pH agora, vai ser igual a menos log de H+. Então, pH vai ser igual a menos log de 3,1 vezes 10 a menos 7, que vai ser igual a 6,5. Muito bem, nesse tipo de exercício, você deverá fazer a hidrólise do cátion, uma reação, vai ter uma constante. Depois, você vai fazer a hidrólise do ânion, você vai ter uma segunda reação, vai ter uma segunda constante. E depois você vai juntar H+ com H- dando água. Essa reação, que é a formação da água a partir dos íons, você vai ter uma terceira constante. Quando você somar essas três equações, você tem a reação global da hidrólise. Beleza? E você, então, vai achar a constante de hidrólise global pelo produto das constantes dessas três reações. Beleza? Depois que você faz esse cálculo, aí você arma aquele esquema do equilíbrio para essa equação global. Aí você vai descobrir o valor de x, que é a porção do sal que sofreu hidrólise. E aí, para você saber o pH, você vai pegar apenas a reação, uma daquelas três que você somou para achar a reação global. A reação que você vai escolher é aquela que apresenta na hidrólise o íon H+. E você coloca lá todos os dados que você tem agora, acha o valor da concentração H+, e calcula o pH. Parece que é complicado, mas é porque tem muitas etapas. Mas no fundo, não é assim tão complicado assim não. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You lose 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Agora a gente vai ver uma outra maneira de resolver esse mesmo problema por um processo muito mais complicado. Esse processo, apesar de ser mais complicado, ele tem uma vantagem de você utilizar o que nós chamamos de balanço de carga e balanço de massa. O domínio desse assunto, que é o balanço de carga e o balanço de massa, ele vai ser útil em situações muito complexas. E é por isso que eu queria mostrar a vocês como é que vocês fazem, porque pode ser que algum dia vocês venham precisar. Então, vamos calcular qual é o pH de uma solução 0,1 molar de formiato de amônio. É o mesmo problema, só que agora vai ser dado uma outra abordagem. Tudo bem? Vamos lá. Como é que você faz inicialmente? Primeiro, você faz a dissociação do sal. Bom, é formiato de amônio, então vai separar em amônio e formiato. Se você tinha 0,1 mol de formiato de amônio, vai ter 0,1 mol de amônio e vai ter 0,1 mol de formiato. Tem aí nada demais. Agora vamos fazer a hidrólise do amônio. A hidrólise do amônio é assim, amônio vai dar NH3 mais H+, certo? Lógico, na presença de água, né? Não foi colocada água aí, mas na presença de água. Bom, você tem quanto inicialmente de amônio? 0,1 mol. Bom, e de amônia e de H+? 0 e 0. Agora, na segunda etapa, quanto reagiu? Quanto hidrolisou? X mols de amônio. E aí vai dar X de amônia e X de H+. Sobrou quanto no equilíbrio final? 0,1 menos X de amônio. De amônia você vai ter X e de H+, X também. Quanto é a constante do ácido amônio, que eu vou chamar agora de Ka2. Bem, ela tem um valor, mas muito bem, você pode calcular assim, é Kw sobre Kb. E o Kb é a constante da base conjugada do amônio, que é a própria amônia. Mas isso por enquanto não interessa. Então, a constante Ka2, que é a constante do amônio, vai ser igual a NH3 vezes H+ sobre amônio. E se eu quiser isolar o NH3, que é um dos produtos da reação, seria, se eu quisesse isolar a amônia, ficaria assim. Vou passar o amônio para o outro lado, multiplicando, e vou passar o H+ dividindo. Então ficaria assim, NH3, concentração de NH3 é igual a Ka2 vezes a concentração de amônio sobre H+. Agora a gente vai começar a pensar no formiato. Bem, o formiato também sofre uma hidrólise, então ele vai atacar a água e vai retirar, vai capturar um íon H+ da água e vai formar CHO2H, quer dizer que esse aí é o ácido fórmico, e vai liberar o grupo OH-. Vamos lá? Vamos dividir em 3 momentos o que tinha no início, o que reagiu, o que sobrou no equilíbrio. Quanto é que eu tinha de formiato? 0,1 mol por litro. De ácido fórmico, 0. E de OH-, 0 também. Aí quanto reagiu? Y, porque cada ânion, ou cada íon, melhor dizendo, eles sofrem uma hidrólise independente do outro. Então aqui, quanto hidrolisou, Y vai dar Y de ácido fórmico e vai dar Y de OH-. No final, no equilíbrio, você vai ter quanto? 0,1 menos Y, Y e Y. Agora, quando você faz essa hidrólise, você observa que aparece o grupo OH-, certo? Quer dizer que essa é uma hidrólise que vai tornar a solução básica. Então a gente chama de Kb. Mas o que é esse Kb? É o Kw sobre o Ka. Vou chamar de Ka1, porque vou chamar de A1 e para esse ácido fórmico. A Ka1 é a constante de acidez do ácido fórmico. Muito bem, mas quanto é que vale a constante dessa base, que é a base conjugada do ácido fórmico, que é a constante de hidrólise do ânion CHO2-? Vai ficar assim. Concentração de ácido fórmico, CHO2H, vezes a concentração de OH- sobre a concentração do íon formiato, que é o CHO2-. Agora, a partir da constante de basicidade do íon formiato, que é a constante de hidrólise do íon formiato, você pode isolar o ácido fórmico. Então, a concentração de CHO2H, que é o ácido fórmico, é igual a Kb vezes a concentração de formiato, CHO2- sobre a concentração de íons OH-. Eu estou isolando o ácido fórmico dessa expressão da constante de equilíbrio, porque a gente vai utilizar mais na frente. Agora, você já está começando a observar que você vai ter muitas incógnitas, porque você não sabe quanto vale X, ou seja, quanto hidrolisou do íon amônio. Você não sabe quanto vale Y, você não sabe quanto hidrolisou do íon formiato. Como nós temos muitas incógnitas, então a gente agora deve criar mais equações. Então você vai fazer o seguinte, o tal do balanço de massa. Bom,
Como é que é o balanço de massa? É o seguinte, por exemplo, no início você tinha assim, formiato de amônio. Então a concentração do amônio era igual à concentração do formiato. Mas o que aconteceu com o amônio? O amônio, uma parte permaneceu amônio, NH4+, e uma parte virou NH3. Quer dizer que o amônio inicial se divide em dois pedaços, em amônio no equilíbrio e a NH3 que se formou. E quanto nós temos de formiato? De formiato, nós temos, no início tinha uma certa quantidade, mas depois, quando ocorreu a hidrólise, ficou um pouco de formiato e ficou um pouco de ácido fórmico formado. Então, quando eu faço esse balanço de massa, eu quero saber o seguinte, para onde foi o N? Então, o N se dividiu em duas formas, em NH4+, e NH3. Onde é que está o carbono? O carbono se dividiu em duas formas. Então, você tem, assim, formiato e tem ácido fórmico. E agora a gente vai fazer o balanço de carga. O balanço de carga é o seguinte, a soma das cargas positivas é igual à soma das cargas negativas. Primeiro a gente vai somar todas as cargas, todos os íons positivos. Bom, então o que você vai ter de íon positivo? Você tem amônio e tem H+. E quanto você tem de íons negativos? Você tem formiato, que é negativo, e tem OH-. Esses íons estão presentes. Então, a soma das cargas positivas tem que ser igual à soma das cargas negativas. Observe que eu criei duas novas equações. A equação das massas e a equação das cargas. Agora você tem que pensar assim, eu tenho que ter em mente que eu vou querer achar o pH, certo? Então, tudo que tiver H+, tiver OH-, me interessa. Então, para a gente diminuir um pouco o número de incógnitas, eu vou pegar a expressão, o balanço da massa e o balanço das cargas e vou subtrair uma equação da outra. Então, ficaria assim, equação das massas. Concentração de amônio mais concentração de amônia tem que ser igual à concentração de formiato mais a concentração de ácido fórmico. Menos, vamos subtrair a equação das cargas. A concentração de amônio mais H+, é igual à concentração de formiato mais OH-. Vou subtrair. Na hora que eu fizer a subtração, o amônio vai ser cortado. Ela vai ficar assim, NH3 menos H+. Igual. Vou cortar o formiato. Vai ficar assim, concentração de ácido fórmico menos OH-. Beleza? O que é que você precisa? Você precisa de H+, você precisa de OH-, porque se você souber OH-, é muito fácil saber qual é o OH+. Mas onde é que está o NH3? O NH3, se você olhar para a primeira equação lá de cima, aí é o seguinte, você vai ver a constante de acidez do íon amônio. Seria assim, concentração de NH3 vezes H+, sobre NH4+. Tá lembrado? Aí eu falei assim, vamos isolar o NH3. Então o NH3 isolado ficaria assim, Ka2, que é a constante de acidez do íon amônio, sobre H+. Vou trocar essa amônia por essa expressão da constante de equilíbrio. E no segundo membro, eu vou trocar a concentração do íon do ácido fórmico pela expressão que encontrei mais em cima. Então, a concentração do ácido fórmico vai ser igual ao Kb vezes a concentração de formiato sobre o H-. Dá uma olhadinha nas equações de cima. Continuando agora, eu vou fazer o seguinte. O NH3 está do lado esquerdo, eu vou passar o ácido fórmico, que está do lado direito, para a esquerda. E o H+, está menos H+, do lado esquerdo, vou passar para o lado direito. Então vai ficar assim, concentração de NH3 menos concentração de ácido fórmico vai ser igual a concentração de H+, menos o H-. Agora eu vou trocar. O que é o NH3? O NH3 é o Ka2 vezes a concentração de amônio sobre H+, menos. O que é o ácido fórmico? É Kb vezes a concentração de formiato sobre OH-. Isso vai ser igual a H+, menos OH-. Então agora eu quero que você observe o seguinte. Eu já tenho quase todos os dados que eu preciso para poder chegar a uma resposta. Tá beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar e vou multiplicar tudo por H+, e aí ficaria assim. A primeira parte, o Ka2 vezes amônio sobre H+, vou multiplicar pelo H+, porque assim eu posso eliminar o H+ do denominador. Menos Kb vezes a concentração do formiato sobre o H- vezes H+. Bem, aí não vai dar para eliminar nada. Isso vai ser igual H+ menos o H- vezes H+. Isso vai dar H+ vezes H+ vai dar H+ ao quadrado. Menos H+ vezes o H-, H+ vezes o H- é igual a Kw. Então vai ficar assim, H+ ao quadrado menos Kw. Tudo bem? Então agora vai ficar assim. A primeira fórmula ficou
Ka2 vezes amônio menos Kb vezes a concentração de formiato sobre o OH-. Mas o que é o OH-? É o KW sobre H+, tá lembrado? Vezes H+. Tá bom. Isso vai ser igual. H+ vezes H+ vai dar H+ ao quadrado. E H+ vezes o H- vai dar H+ vezes o H- vai dar KW. Então, beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar assim, Ka2 vezes a concentração de amônio menos Kb vezes a concentração de formiato sobre Kw. O H+ vai passar para cima, vai ficar H+ ao quadrado mais Kw, porque estava do outro lado, estava do lado direito, passou para o lado esquerdo. Com mais Kw é igual a concentração de íons H+ ao quadrado. Continuando. Vai ficar Ka2 vezes a concentração de amônio mais Kw, o Kw estava no final da equação, coloquei agora aqui na frente. Isso vai ser igual a H+ ao quadrado mais o Kb vai passar para o outro lado, vai ficar assim, Kb vezes a concentração de formiato sobre Kw vezes H+ ao quadrado. Veja bem que eu coloquei tudo que era H+ ao quadrado para um lado, tá bom? É isso que vai me interessar. Bom, então agora ficou assim, H+ ao quadrado, né? Mais Kb vezes a concentração de formiato sobre Kw vezes H+ ao quadrado. Isso vai ser igual a Ka2 vezes a concentração de amônio mais Kw. Eu apenas peguei essa equação e só mudei a posição dos dois membros. Agora eu vou multiplicar tudo por Kw. Então vai ficar agora assim. H+ ao quadrado vezes Kw mais Kb vezes a concentração de formiato vezes a concentração de H+ ao quadrado sobre Kw vezes Kw. Eu vou eliminar o Kw agora. Isso vai ser igual a Ka2 vezes a concentração de amônio vezes Kw, mais Kw vezes Kw. Beleza? Então agora eu eliminei todos os denominadores. E nós estamos com a seguinte expressão, H+ ao quadrado vezes Kw mais Kb vezes a concentração de formiato CaO2. Vamos colocar tudo isso aqui entre parênteses porque eu coloquei o H+ ao quadrado em evidência. Tudo bem? Isso vai ser igual a Ka2 vezes a concentração de amônio vezes Kw mais Kw ao quadrado, porque Kw vezes Kw dá Kw ao quadrado. Muito bem, agora já vai dar para isolar o H+, porque eu quero achar o pH, certo? Então vai ficar H+ ao quadrado vai ser igual a Ka2 vezes a concentração de amônio vezes Kw mais Kw ao quadrado sobre Kw mais Kb vezes a concentração de formiato. Veja bem que eu isolei o H+ ao quadrado, então esse pedaço da equação coloquei para o denominador lá do outro lado. E agora a gente vai ter que começar a fazer algumas simplificações. A primeira simplificação que a gente vai fazer é o seguinte. O Ka2 vezes amônio vezes Kw, tudo bem? Dá um valor, certo? Mas Kw ao quadrado, você está lembrado quanto vale o Kw? É 10 a menos 14, ao quadrado vai dar 10 a menos 28. O que significa que esse número aqui é muito pequeno quando somado com o número do lado. E no denominador, Kw mais Kb vezes a concentração de formiato. O Kb vezes a concentração de formiato é um número muito, muito grande em relação ao Kw. Kw é 10 a menos 14, então eu vou poder cortar também esse Kw. Aqui eu tive que fazer essas duas aproximações, porque são números desprezíveis, 10 a menos 28 no numerador e 10 a menos 14 no denominador. Beleza, então quer dizer que já foi eliminado. E aí você vai ficar com a seguinte expressão. H+ vai ser igual a raiz quadrada de Ka2 vezes a concentração de amônio vezes Kw. Embaixo ficou assim, Kb vezes a concentração de formiato. Mas espera um pouco, quer dizer que a concentração de amônio e a concentração de formiato, elas são praticamente iguais, porque você tinha 0,1 mol, tá certo? Mol por litro, a concentração inicial de amônio e 0,1 mol por litro de formiato. Eles sofreram hidrólise. As hidrólises, na realidade, eles sofreram, e não sofreram exatamente as hidrólises iguais, mas sofreram uma hidrólise muito pequena. Esses valores que pode acontecer é que eles sejam praticamente iguais. Então, eu vou cortar agora amônio com formiato. Eles não são exatamente iguais, mas são aproximadamente iguais. E aí, no final, ficou assim, K2 vezes Kw sobre Kb. Mas o que é o Kw sobre o Kb? Isso é uma constante de um ácido.
Só que é do ácido conjugado dessa base Kb. Então você vai poder fazer o seguinte: concentração de H+, vai ser igual a raiz quadrada de Ka2. Mas o Kw sobre o Kb é a constante Ka1. Conclusão: se você pegar essa raiz e colocar como se fosse assim, um expoente, ficaria assim. H+, vai ser igual a K1 vezes K2, K1 vezes K2 elevado a meio. Bom, muito bem, agora vamos calcular o pH. Como é que você calcula o pH? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos tirar o menos log. Vai ficar assim, menos log de H+, é igual a menos log de K1 vezes K2 elevado a meio. Bom, você vai deslocar esse meio para frente do logaritmo e vai ficar menos log de H+, é pH, né? Igual a menos meio log de K1 vezes K2. Então, pH vai ser igual a meio log de Ka1 mais log de Ka2. pH vai ser igual a meio menos log de K1 menos log de K2. Finalmente, você vai ter o seguinte: pH vai ser igual a meio, entre parênteses, pKa1 mais pKa2. Então, quer dizer que você vai ter duas constantes de acidez, tá certo? Que eu estou chamando de Ka1 e Ka2. Depois que nós chegamos a essa fórmula legal pra caramba, agora a gente vai resolver o problema. Então, vamos lá. O que é o Ka1? É a constante de acidez do ácido fórmico. É o CHO2H. Que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 4. O que é o Ka2? É a constante de hidrólise do íon amônio. É a constante de acidez do íon amônio, que você calcula assim, é Kw sobre Kb, certo? O Kw vai ser igual a 10 a menos 14, e o Kb é a constante da base conjugada do amônio, que é a amônia, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Essa conta vai dar 0,56 vezes 10 a menos 9. Beleza? Então, quanto é que vale o pKa1? É igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 4, que vai dar 3,74. E o que é o pKa2? Vai ser igual a menos log de 0,56 vezes 10 a menos 9. E no final vai dar 9,25. Então, quanto é que vai dar o pH? O pH vai dar meio de pKa1 mais pKa2. 3,74 com mais 9,25, depois divide por 2, você vai achar 6,495, que é o 6,5, que é o mesmo valor que você achou desse exercício quando fez pelo outro processo. O outro processo, logicamente, que é um processo bem mais simples, eu acho, né, do que fazer toda essa demonstração. Mas se você conseguir decorar que o pH é quando você vai ter um sal onde o cátion e o ânion sofrem hidrólise, vai ficar assim, meio de pKa1 mais pKa2. Bom, você elimina todo um monte de problema por um processo ou pelo outro, desde que você consiga decorar essa fórmula final. Tudo bem? Bom, existe mais alguma coisa a respeito desse assunto? A gente poderia fazer uma demonstração de como é que você calcula o pH de uma solução de bicarbonato. Mas essa solução, você pode depois dar uma olhada tranquilamente para você verificar que no final vai chegar no mesmo jeitinho, na mesma fórmula. Muito bem, eu acho que vocês deveriam examinar toda a demonstração para o íon bicarbonato. Porém, só quero lembrar vocês que o íon bicarbonato, ele vai dar uma solução básica, tá certo? Porque tanto ele pode sofrer uma hidrólise ácida como uma hidrólise básica, mas a hidrólise básica, a constante da hidrólise básica é maior do que a da hidrólise ácida. Conclusão, bicarbonato tem sempre um pH por volta de 8,5. Na verdade, vai dar 8,34, é um pH básico. Bom, espero que vocês tenham achado interessante e tenham alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Go, I owe my soul to the company store.